Eu sempre fui colocada em segundo lugar pelos meus próprios pais. Tudo que minha irmã queria, ela tinha. Eu, ao contrário, precisei correr atrás de cada conquista. Com muito esforço, me formei, consegui um bom emprego e realizei o sonho de comprar meu próprio apartamento. Achei que, finalmente, teria reconhecimento da minha família, mas me enganei. No mesmo dia em que compartilhei minha conquista, meu pai exigiu que eu entregasse o apartamento para minha irmã, como se eu não tivesse direito ao que era meu. Recusei, e foi então que descobri um plano cruel para me dopar e me obrigar a assinar documentos contra a minha vontade. O que eles não sabiam é que eu já estava preparada. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que eu me entendo por gente, sempre ocupei o segundo plano dentro da minha própria família. Se minha irmã queria algo, ela tinha. Bastava um pedido, um sorriso caprichado, e meus pais faziam de tudo para realizar. Eu, por outro lado, cresci com a dura lição de que, para alcançar qualquer coisa, precisaria correr atrás, me esforçar além da conta, aceitar recusas e aprender a lidar com a frustração. Aos poucos, eu fui me acostumando com esse tratamento desigual, até porque, se reclamasse, era taxada de ingrata ou invejosa. Então, calei. Aprendi a engolir o silêncio e a transformar a dor em combustível. O tempo passou, e aquele papel de filha esquecida acabou me moldando de um jeito que ninguém imaginava. Enquanto minha irmã recebia presentes caros e privilégios que nunca me pertenceram, eu escolhi investir em mim. Estudei até tarde, abri mão de festas, resisti a comparações cruéis. Cada vez que ouvi que ela era a preferida, eu respondia a mim mesma em silêncio: um dia eles vão ver. E esse dia finalmente chegou. Depois de anos de esforço, me formei em engenharia de software. Entrei no mercado já sabendo que não seria fácil, mas, com dedicação, consegui um excelente emprego em um banco. O salário me permitiu conquistar coisas que nunca imaginei que seriam minhas: meu carro e, mais tarde, o meu apartamento. Não era apenas um imóvel, era um símbolo. Um grito silencioso de vitória contra todas as vezes que me diminuíram. Mas, ironicamente, foi a partir desse momento que tudo começou a desmoronar. Minha irmã já estava casada, com uma filha, e mesmo assim continuava sendo tratada como a joia rara da família. Meus pais não escondiam o orgulho exagerado que sentiam dela, como se o fato de ser mãe fosse suficiente para apagar todos os meus méritos. Eu suportava, em silêncio, até o dia em que cometi o erro de compartilhar com eles a maior conquista da minha vida, meu apartamento. Achei que, pela primeira vez, receberia parabéns de verdade. Mas o que encontrei foi frieza. Nenhum abraço apertado, nenhum sorriso sincero. Apenas olhares calculados. Alguns minutos depois, veio o golpe. Meu pai, com a naturalidade de quem pede um copo de água, anunciou como se fosse uma ordem: você dará o seu apartamento para sua irmã. Ela tem uma filha e ainda mora de aluguel. E, como você é minha filha, eu ainda mando em você. No primeiro instante, ri, achando que fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas logo percebi que ele falava sério. Minha irmã, sem disfarçar, riu da minha cara e disse: você está com dinheiro, é solteira e não tem filhos. Dar esse apartamento pra gente será um feito grandioso da sua parte. Quando eu posso me mudar? O marido dela, sentado ao lado, apenas sorria, confiante, como se já tivesse se livrado do aluguel. Senti uma onda de revolta subir pelo peito. Eu neguei. Disse com firmeza que aquele apartamento era fruto do meu esforço e que minha irmã tinha um marido para sustentá-la. Foi aí que a situação explodiu. Meu pai gritou, dizendo que mandava em mim, que estava decidido, e que eu entregaria o imóvel por bem ou por mal. O silêncio da minha mãe, compactuando com tudo, me feriu mais do que os gritos. Peguei minhas coisas e saí, sem olhar para trás. No dia seguinte, o inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem da minha sobrinha, de apenas 12 anos. Ela dizia que havia escutado uma conversa entre os pais dela e meus pais.
O plano era me chamar para um jantar, fingindo arrependimento, mas na verdade a ideia era me drogar e me obrigar a assinar um documento que transferiria o apartamento para o nome deles. Ela finalizou a mensagem dizendo: "Tia, eu gosto muito de você, e não acho justo o que estão fazendo." Meu coração se partiu ao imaginar uma criança se envolvendo nisso. Agradeci e pedi que apagasse a conversa imediatamente. E, como ela havia dito, aconteceu. Uma semana depois, meus pais me chamaram para um jantar. A desculpa era simples: estamos arrependidos, queremos conversar. Por fora, fingi aceitar. Por dentro, já arquitetava o meu próprio plano. Eu não seria a vítima. Eu não seria enganada. E, desta vez, eles conheceriam a força daquela filha que tanto subestimaram. Quando recebi o convite para o jantar, eu já sabia exatamente o que eles pretendiam. A mensagem da minha sobrinha havia sido clara e, mesmo que uma parte de mim desejasse acreditar em arrependimento verdadeiro, a experiência de toda uma vida me impedia de ser ingênua. Naquela semana, usei cada minuto livre para bolar o meu próprio plano. Não seria apenas um jantar, seria a armadilha perfeita para expor quem, de fato, eram meus pais, minha irmã e o marido dela. A vantagem estava ao meu lado: meu conhecimento em tecnologia. Formada e atuando na área, eu dominava ferramentas que poderiam transformar aquela noite em uma prova irrefutável contra eles. Então, configurei meu celular com um aplicativo específico. Ele não só gravava todo o áudio de conversas, como também ativava a câmera frontal caso alguém mexesse nele sem autorização. Dessa forma, eu teria registro de voz e imagem, sem precisar mover um músculo. Tudo estava pronto. No dia marcado, me arrumei com calma, como se fosse um jantar qualquer. Levei comigo um sorriso ensaiado, e por dentro, uma determinação firme. Ao chegar à casa dos meus pais, fui recebida com abraços falsos e frases ensaiadas: "Que bom que você veio, estávamos com saudade, queremos deixar tudo para trás." Eu sorria, mas observava cada detalhe, cada troca de olhares cúmplices entre eles. Sentamos à mesa. O clima, aparentemente amistoso, escondia a tensão que eu sentia no ar. Foi então que minha mãe trouxe uma jarra de suco. Eu sabia que ela sempre preparava aquele sabor específico para mim, e justamente por isso não me surpreendi quando ela insistiu para que eu pegasse um copo em particular. O detalhe não passou despercebido: ela empurrou aquele copo na minha direção com uma insistência quase infantil. Mantive a calma. Peguei o copo e, diante dos olhares atentos, levei-o à boca, mas não engoli o líquido. Apenas encostei os lábios, fingindo beber. Senti o gosto doce e familiar, mas logo depositei o copo na mesa. Eles pareceram relaxar, acreditando que tinham vencido. E foi então que o verdadeiro jogo começou. Minutos depois, comecei a fingir sonolência. Pisquei lentamente, apoiei os braços na mesa, como se meu corpo não respondesse mais. Dentro de mim, cada sentido estava alerta. O silêncio foi quebrado pela voz apressada da minha irmã: "Rápido, pegue o contrato e uma caneta." Meus pais e o marido dela se movimentaram como peças ensaiadas em um tabuleiro. Colocaram o documento diante de mim, empurraram a caneta contra minha mão. Eu, mantendo a farsa, fingia dificuldade em segurar o objeto, deixava-o cair, virava o rosto. Minha irmã sussurrou, nervosa: "Anda, assina logo, antes que ela apague de vez." Foi então que a voz irritada do meu pai ecoou, carregada de impaciência: "Essa idiota está dificultando até drogada. Vamos mudar o plano. Vamos acessar o banco dela pelo celular e fazer a limpa." Meu estômago revirou, mas por fora continuei no papel da mulher inconsciente. Eles concordaram entre si, concordando com a ideia. Minha mãe pegou meu celular sobre a mesa e tentou desbloqueá-lo com a minha digital, pressionando meu dedo contra a tela. Mas o que eles não sabiam é que eu havia modificado todo o sistema de login do aplicativo bancário. Antecipei essa possibilidade e configurei um bloqueio que invalidava a digital comum, exigindo um segundo fator de autenticação impossível de burlar sem minha senha. Assim, por mais que tentassem, nada aconteceria. E como o aplicativo espião já estava ativado, cada tentativa deles era registrada. A câmera frontal capturava, em tempo real, os rostos dos 4, um por um, inclinados sobre o aparelho.
As expressões de ganância, de frustração e de desespero ficavam congeladas em imagens que, mais tarde, seriam provas valiosas. O áudio gravava tudo com nitidez: o barulho da jarra, os cochichos da minha irmã, o tom raivoso do meu pai. A tensão foi aumentando. Meu cunhado, ansioso, dizia: tenta de novo. Deve ter outro jeito, ela tem que ter dinheiro aqui. Minha mãe respondia, aflita: está bloqueado, não funciona. Não está aceitando a digital. Enquanto isso, eu permanecia imóvel, controlando a respiração para parecer inerte, mas internamente celebrava. Cada segundo que passava, meu plano se consolidava. O jogo que eles haviam armado contra mim estava se voltando completamente contra eles. O que eles ainda não sabiam era que essa noite não terminaria como imaginavam. E, pela primeira vez em anos, eu tinha o controle da situação. O desespero deles crescia a cada tentativa frustrada. Meu pai pressionava meu dedo contra a tela do celular com força, como se a agressividade fosse resolver. Minha mãe, aflita, tentava encontrar algum botão que indicasse outra forma de desbloqueio. Minha irmã mordia os lábios, olhando para o marido como se esperasse dele uma solução milagrosa. Mas nada acontecia. A tela permanecia bloqueada, intacta, como se zombasse da incapacidade deles. Não faz sentido. Resmungou meu cunhado, já irritado. Deve ter alguma configuração diferente. Essa menina sempre foi cheia de frescura com tecnologia, resmungou meu pai, bufando. Só pode ter feito alguma coisa nesse celular. Então vamos deixar para depois, sugeriu minha mãe, já demonstrando nervosismo. Se insistirmos, alguém pode desconfiar. O ambiente ficou pesado. Eles se entreolharam, frustrados, e finalmente devolveram o celular à mesa. Eu percebi quando minha irmã murmurou, maldita, até drogada ela atrapalha. Nesse instante, decidi que já era hora de encerrar a cena. Lentamente, mexi os dedos, como se estivesse voltando a mim. Pisquei algumas vezes, esfreguei os olhos e levantei a cabeça, fingindo estar confusa. Todos congelaram no mesmo momento, como crianças pegas em flagrante. O que aconteceu? Perguntei, levando a mão à testa, como se sentisse uma leve tontura. Minha mãe foi a primeira a se aproximar, com a voz carregada de falsa preocupação. Você desmaiou, filha? Ficamos assustados, tentamos te ajudar. Meu pai confirmou, com um tom tão teatral que quase me fez rir por dentro. Foi isso mesmo. Você caiu no sono de repente, parecia que ia desmaiar. Só tentamos garantir que estivesse bem. Minha irmã completou o teatro, dando um tapinha suave na minha mão. Relaxa, foi só um susto. Deve estar muito cansada do trabalho. Eu forcei um sorriso, como se acreditasse em cada palavra. Fingir ingenuidade era a chave para não levantar suspeitas. Fiz menção de beber mais um gole do suco, mas logo recusei, alegando estar sem apetite. Acho que vou embora, preciso descansar. Disse, levantando-me da cadeira com calma. Eles tentaram insistir para que eu ficasse mais um pouco, mas eu recusei de forma firme. Despedi-me rapidamente, guardando o celular na bolsa com a certeza de que ali estava o meu trunfo. Cada palavra, cada gesto, cada tentativa criminosa havia sido registrada com perfeição. Atravessar a porta daquela casa foi como respirar alívio depois de anos de sufocamento. Caminhei até meu carro e, quando liguei o motor, senti meu corpo inteiro estremecer. Não de medo, mas de indignação. O veneno que eles tentaram derramar sobre mim agora estava em minhas mãos como antídoto. Cheguei em casa tarde da noite. Coloquei o celular para carregar e, antes de dormir, revisitei rapidamente os arquivos. O áudio era claro como cristal. O vídeo, então, nem se falava. O rosto dos quatro aparecia iluminado pela tela do aparelho, suas expressões de ganância gravadas para sempre. Senti um misto de dor e satisfação. Eles não poderiam negar. A partir dali, eu não era mais a filha rejeitada, era a mulher que tinha provas. Na manhã seguinte, acordei decidida. Não podia mais permitir que aquela farsa continuasse. Não era apenas sobre o apartamento, mas sobre toda a vida que eles haviam tentado controlar, manipular e destruir.
Era hora de virar a chave. Peguei o celular, respirei fundo e disquei o número de alguém em quem confiava plenamente, um advogado experiente, amigo de longa data, conhecido pela sua ética e competência. Expliquei rapidamente que precisava de uma reunião urgente. Ele aceitou sem hesitar. Cheguei ao escritório pouco depois do almoço. Ao me ver, ele percebeu pela expressão do meu rosto que não era uma situação comum. Nos sentamos, e eu contei tudo em detalhes, o favoritismo desde a infância, a exigência absurda do meu pai, a conspiração para me dopar, a mensagem da minha sobrinha, o jantar. Então, mostrei os áudios e os vídeos gravados no celular. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada prova. Depois, se recostou na cadeira e falou com firmeza: com isso, não tem como eles escaparem. O que fizeram é crime. Tentativa de estelionato, coação e até associação criminosa. Você está disposta a ir até o fim? Olhei nos olhos dele e respondi, sem hesitar: estou. Eles escolheram esse caminho, agora vão ter que lidar com as consequências. Ele abriu um sorriso discreto, já pegando alguns papéis. Então vamos iniciar o processo. Vou reunir toda a documentação e apresentar às autoridades. Você não está sozinha. Naquele momento, senti um peso sair dos meus ombros. Pela primeira vez na vida, não era eu que estava em desvantagem. Não era eu quem corria atrás de aprovação ou implorava por reconhecimento. Agora, eram eles que estariam diante da justiça, e não haveria manipulação capaz de apagar as provas que eu possuía. Enquanto saía do escritório, com a mente clara e o coração firme, eu sabia, aquela batalha estava apenas começando. E eu estava preparada para vencê-la. Os dias seguintes foram de uma calma tensa. Eu sabia que a qualquer momento meus pais, minha irmã e o marido dela receberiam a notificação oficial do processo. E quando isso acontecesse, nada mais seria como antes. Eu os conhecia bem o suficiente para prever que iriam reagir com fúria, talvez até com mais chantagens, mas agora a situação estava em outro nível. Não se tratava mais de uma briga familiar, mas de um processo formal, com provas incontestáveis que poderiam levá-los a consequências sérias. A notificação chegou em uma tarde chuvosa. Meu advogado me ligou pouco depois para confirmar que os 4 haviam sido oficialmente citados. Do outro lado da cidade, eu imaginava a cena, o carteiro entregando os envelopes, os rostos deles mudando ao ler cada linha, a incredulidade dando lugar ao medo. Mais tarde, minha sobrinha, que se mantinha em silêncio e distante de toda a confusão, me mandou uma mensagem curta: tia, eles estão desesperados. Estão gritando na sala, tentando entender como você descobriu. Meu pai disse que vai descobrir quem te contou, e minha mãe não para de repetir que você é ingrata. Vovô quase quebrou a mesa de tanto bater com a mão. Eles estão com raiva, mas também parecem assustados. Sorri ao ler aquilo. Não pelo sofrimento deles, mas pela ironia. Por tanto tempo, me fizeram sentir pequena, incapaz, insignificante, e agora eram eles que se contorciam diante da verdade. O mais curioso era que eles não tinham a menor ideia de como eu havia descoberto o plano. Comentavam entre si, tentando adivinhar quem poderia ter me alertado, desconfiando até de vizinhos e conhecidos. Acreditavam que haviam sido discretos, quando, na realidade, haviam sido gravados por meu próprio celular, que repousava sobre a mesa naquela noite. Meu pai, segundo o relato da minha sobrinha, estava inconformado. Isso é impossível! Gritava. Como ela saberia? Como? Nós fomos cuidadosos. Minha irmã, mordendo as unhas, respondia: talvez alguém tenha ouvido. Algum vizinho. Mas o marido dela, mais frio, logo cortou: não. Ela não é boba. Essa garota sempre mexeu com essas coisas de computador, celular. Só pode ter preparado alguma armadilha. Eles estavam perto da verdade, mas ainda não tinham certeza. E isso me dava uma satisfação silenciosa. Em breve, quando o processo avançasse, eles teriam acesso às provas. E então, viriam seus rostos registrados pela câmera frontal do meu celular, suas vozes implorando para que eu assinasse o contrato, e depois tentando invadir minha conta bancária. Não haveria como negar.
O detalhe mais saboroso de tudo isso estava na indenização que eu solicitei no processo. Pedi exatamente o valor equivalente ao apartamento que eles queriam arrancar de minha força. Não era apenas uma questão de dinheiro, mas de justiça poética. Se achavam que poderiam me obrigar a entregar minha conquista, agora teriam que trabalhar, juntos, para pagar cada centavo do que exigiram. Quando essa informação chegou até eles, o impacto foi imediato. Minha irmã teria rido, se não estivesse tão nervosa. Você está dizendo que ela pediu exatamente o valor do apartamento? Perguntou, incrédula. Meu pai, vermelho de raiva, socou a mesa. Essa insolente vai se arrepender. Filha ou não, eu não vou permitir que ela nos destrua assim. Minha mãe, sempre cúmplice, tentava acalmá-lo. Fala baixo. Se os vizinhos ouvirem, vai ser pior. Vamos resolver isso, vamos achar um jeito de reverter. O marido da minha irmã, porém, estava menos preocupado em manter as aparências. Ele parecia mais irritado com o golpe que a vida lhes pregava. Vocês não entendem? Disse, exaltado. Se ela tem gravações, se tem provas, estamos acabados. Não vai dar para escapar fácil. As discussões se prolongaram por dias. Minha sobrinha, em mensagens curtas e discretas, me contava os detalhes que ouvia escondida. Eu lia cada relato com calma, sem deixar que a raiva me consumisse. Em vez disso, usava aquilo como combustível para manter minha determinação. Enquanto isso, meu advogado me tranquilizava a cada passo. Ele já havia dado entrada nos documentos e alertava que, pela gravidade da situação, o processo poderia tomar proporções sérias, talvez até criminais. Eu sabia que seria um caminho longo, mas estava disposta a percorrê-lo até o fim. Era estranho, e até doloroso, pensar que havia chegado a esse ponto com a minha própria família. Mas a cada vez que lembrava da cena na sala de jantar, minha mãe me servindo o copo adulterado, minha irmã ordenando que eu assinasse, meu pai chamando-me de idiota e meu cunhado tentando roubar minha conta, percebia que não havia alternativa. Eles haviam cruzado a linha. Naquele momento, não eram mais apenas meus pais, minha irmã ou meu cunhado. Eram pessoas que planejaram me dopar, roubar meu patrimônio e apagar minha dignidade. E agora, finalmente, enfrentariam a consequência de cada escolha. Eu não sabia ainda como eles reagiriam quando descobrissem a origem das provas, o aplicativo, o celular, as imagens. Mas uma coisa era certa, o choque seria devastador. Afinal, aquilo que eles sempre usaram contra mim, o desprezo, o subestimar constante, havia sido justamente a chave da minha vitória. Eles nunca acreditaram que eu fosse capaz de prever, planejar e agir. E agora, pagarão por esse erro de julgamento. O jogo estava apenas começando, e pela primeira vez eu jogava em vantagem. O dia do julgamento chegou. O frio na barriga me acompanhava desde as primeiras horas da manhã, mas não era medo, era a expectativa de finalmente ver a justiça acontecer. Vesti-me com sobriedade, peguei a pasta com todos os documentos organizados pelo meu advogado e segui para o fórum. Ao atravessar aquelas portas, respirei fundo. Por anos, eu havia sido tratada como invisível dentro da minha própria família. Mas agora, naquele ambiente solene, era minha voz que teria peso. Na sala de audiências, o clima estava pesado. Meus pais, minha irmã e o marido dela já estavam lá, alinhados, mas visivelmente tensos. Meu pai, como sempre, tentava disfarçar a fúria atrás de um semblante sério, mas o nervosismo estava estampado em cada gesto. Minha mãe evitava me olhar, mexendo nas mãos de maneira inquieta. Minha irmã e o marido, ao contrário, tentavam aparentar confiança, mas o suor na testa dele e os olhos marejados dela denunciavam o contrário. O juiz abriu a sessão e deu espaço para que as partes apresentassem suas alegações iniciais. A defesa deles tentou, de todas as formas, pintar a situação como um mal-entendido, uma confusão entre família. Meu pai chegou a levantar a voz, dizendo que eu sempre fora ingrata, que inventava histórias para prejudicá-los. Minha irmã fingia indignação, afirmando que jamais teria planejado algo tão cruel contra mim. O marido dela, tentando parecer racional, disse que tudo não passava de exagero, que estávamos ali por causa de desentendimentos familiares.
Meu advogado manteve-se em silêncio até chegar a nossa vez. Foi então que ele se levantou, abriu a pasta e, com calma, começou a apresentar as provas. Primeiro, os áudios. A sala foi invadida pela voz da minha mãe, oferecendo o copo adulterado. Depois, a voz da minha irmã, nervosa, ordenando: rápido, pegue o contrato e uma caneta. Logo em seguida, a fúria do meu pai, chamando-me de idiota e mandando mudar o plano para acessar minha conta bancária. O silêncio na sala era absoluto. Cada palavra ecoava como uma sentença. Eu observava a expressão deles se transformar. Minha mãe arregalou os olhos, minha irmã levou a mão à boca, e o marido dela inclinou-se para frente, como se quisesse arrancar o gravador das mãos do juiz. Meu pai, no entanto, foi quem mais sentiu o impacto. Seu rosto ficou vermelho, as mãos tremeram, mas ele não conseguia articular nenhuma defesa. E então vieram as imagens. O vídeo capturado pela câmera frontal do meu celular foi exibido. A cada cena mostrada, o chão parecia se abrir sob os pés deles. Ali estavam, todos juntos, em torno de mim, tentando forçar a assinatura, e depois inclinados sobre o celular, tentando desbloquear o aplicativo bancário. O rosto de cada um, iluminado pela tela, dizia tudo. Não havia espaço para explicações, nem para desculpas. O advogado deles tentou reagir, balbuciando que poderia se tratar de uma montagem, mas a perícia técnica já havia confirmado a autenticidade das gravações e filmagens. O juiz, sério, apenas registrou as tentativas de defesa, mas estava claro que nada surtiria efeito. As provas eram sólidas, inquestionáveis. No momento em que a exibição terminou, o clima mudou de vez. A máscara que eles sustentavam desmoronou diante de todos. Minha mãe chorava baixinho, minha irmã tremia, e o marido dela encarava o chão, incapaz de levantar os olhos. Meu pai, mesmo diante da queda, ainda encontrou forças para me lançar um olhar de ódio, como se eu tivesse cometido a maior das traições por ter registrado tudo. Mas não era eu quem havia destruído a família. Foram eles, com suas escolhas, com sua ganância. Eu apenas mostrei ao mundo quem eles realmente eram. Ao final da audiência, o juiz anunciou a sentença. Ficou decidido que meus pais, minha irmã e o marido dela deveriam me indenizar pelo valor exato do apartamento, aquele mesmo que eles haviam tentado tomar de minha força. A ironia não passou despercebida por ninguém. O que eles quiseram arrancar de mim ilegalmente, agora seriam obrigados a pagar pela via legal. O advogado deles tentou argumentar, implorar por um valor menor, mas foi em vão. A decisão era clara e definitiva. Eles saíram da sala de cabeça baixa, irados. O olhar de raiva que me lançaram no corredor foi suficiente para mostrar que não aceitavam a derrota. Mas também não podiam fazer nada. Estavam condenados, e a justiça havia sido feita. Eu saí do tribunal com a respiração leve, como se tivesse me libertado de correntes invisíveis que carregava desde a infância. Pela primeira vez, senti que havia vencido uma guerra silenciosa que durava anos. Mas, no fundo, eu sabia, aquela história ainda teria um último capítulo. A sentença havia sido dada, mas as consequências estavam apenas começando. Meus pais, minha irmã e o marido dela saíram do tribunal como sombras do que um dia já haviam sido. Eu ainda podia sentir o peso do olhar deles sobre mim, cheio de raiva, como se a culpa pelo desastre fosse minha. Mas a verdade era clara, foram eles que cavaram o próprio buraco. Eu apenas me defendi. Nos dias que seguiram, o clima entre eles se deteriorou de vez. O pagamento da indenização se tornará uma obrigação inadiável. O valor não era pequeno, e ironicamente representava exatamente o apartamento que haviam tentado arrancar de mim. Para honrar a decisão judicial, precisaram recorrer a empréstimos, vender bens e até mesmo sacrificar parte do conforto que sempre ostentaram. A arrogância, aos poucos, deu lugar ao desespero. Minha sobrinha me contava em mensagens discretas como a casa havia se transformado em um campo de batalha. Meu pai culpava minha irmã por ter começado tudo ao aceitar a ideia absurda de exigir meu apartamento. Minha mãe chorava, repetindo que eu não deveria ter ido tão longe. Minha irmã, por sua vez, gritava que se não fosse pela fraqueza dos pais, eu nunca teria coragem de enfrentá-los. O marido dela,
cada vez mais impaciente, jogava na cara de todos que ele estava pagando por uma guerra que não era dele. Era irônico observar de longe como a união que sempre tiveram contra mim agora se desfazia em acusações mútuas. Eu não precisava levantar um dedo, eles mesmos se destruíam, consumidos pelo peso das próprias escolhas. Enquanto isso, minha vida seguia em outra direção. No trabalho, conquistei novas responsabilidades e aumentei minha confiança. O apartamento, que antes era apenas um símbolo de independência, agora se tornava também um refúgio. Um lugar onde eu podia respirar em paz, sem sentir a sombra do julgamento ou da cobrança de quem deveria me apoiar. Havia dias em que a lembrança do julgamento ainda me fazia estremecer. O momento em que meu pai me chamou de idiota ecoava na minha mente, mas já não doía da mesma forma. Agora, era apenas a lembrança de uma ferida que cicatrizava. A diferença é que eu havia aprendido a colocar limites e a fazer valer esses limites. Com o tempo, a cidade inteira ficou sabendo da história. As gravações que serviram como prova acabaram circulando nos bastidores jurídicos e ganharam comentários discretos entre conhecidos. Aqueles que antes viam minha família como um exemplo de união agora cochichavam pelas esquinas. Para meus pais e minha irmã, o peso da vergonha social se somava ao da condenação judicial. Para mim, era uma confirmação de que a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Ainda assim, em alguns momentos silenciosos da noite, eu me perguntava como as coisas chegaram àquele ponto. Nunca desejei a ruína da minha família. Apenas queria respeito, reconhecimento, o direito de viver minhas conquistas sem ser tratada como uma peça descartável. Mas a ganância deles foi além de qualquer laço de sangue. O que restou, no fim, foram apenas escombros de uma relação que talvez nunca tivesse sido verdadeira. Um dia, recebi uma mensagem inesperada no celular. Era da minha sobrinha. Tia, eu sei que você não tem culpa de nada. Queria agradecer por sempre ter me tratado bem. Eu espero que um dia tudo isso acabe, porque eu sinto falta de você. Meus olhos marejaram ao ler aquilo. A criança era a única inocente em meio ao caos, e eu sabia que ela também pagava o preço pelos erros dos pais e dos avós. Respondi com carinho, dizendo que sempre estaria lá para ela, que podia contar comigo a qualquer hora. E, naquele instante, percebi que, apesar de todas as perdas, ainda havia um elo que valia a pena preservar. Quanto aos meus pais, minha irmã e o marido dela, a vida seguiu como um castigo contínuo. Pagaram cada centavo da indenização, mas jamais aceitaram a derrota. O ódio que sentiam por mim era alimentado todos os dias pela lembrança do julgamento. Porém, nada disso mudava a realidade, eles tinham perdido. Eu havia vencido. No fundo, a verdadeira vitória não estava apenas no dinheiro ou na sentença favorável. Estava em finalmente quebrar o ciclo de submissão que me acompanharam desde a infância. Pela primeira vez, eu não era a filha rejeitada. Eu era a mulher que se levantou contra a injustiça, que enfrentou a própria família e saiu de cabeça erguida. Naquele apartamento que lutei para conquistar, olhei pela janela numa noite estrelada e sorri. Meu caminho não seria fácil, mas agora era meu. E ninguém jamais poderia tirar isso de mim. Se você chegou até aqui, eu preciso te perguntar, no lugar da filha, você teria coragem de enfrentar a própria família e levar o caso até a justiça, mesmo sabendo que isso poderia acabar de vez com todos os laços? Deixe nos comentários a sua opinião, quero muito saber se você faria o mesmo que ela fez. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que vou trazer aqui. Seu apoio é muito importante para que eu continue compartilhando conteúdos como este. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, assim mais pessoas vão poder refletir sobre até onde somos capazes de ir quando buscamos respeito e justiça. E tem mais, escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque vou passar nos comentários e deixar um coração especial para você. A sua participação torna este espaço ainda mais especial. Então, comenta, curte, se inscreve e compartilha. Juntos, vamos continuar crescendo essa comunidade de histórias que mexem com a gente.